Olá, amantes da história, bem-vindos de volta ao nosso canal. Hoje, vamos viajar no tempo até um dos momentos mais decisivos do século XX. Uma manhã que começou em paz, mas que terminou em chamas, mudando o curso da história para sempre. Este é o relato de Pearl Harbor, o dia que mudou o mundo. Estamos em 1941. A Europa está mergulhada na Segunda Guerra Mundial, mas os Estados Unidos mantêm-se oficialmente neutros. Embora a tensão com o Império do Japão no Pacífico esteja a atingir um ponto de ebulição, o Japão, com ambições de expandir o seu império pela Ásia, via a frota americana no Pacífico como o principal obstáculo aos seus planos. Enquanto negociações diplomáticas decorriam em Washington, um plano audacioso e secreto estava a ser posto em prática. O almirante Isoroku Yamamoto, comandante da frota combinada japonesa, sabia que um confronto com os Estados Unidos era inevitável. A sua estratégia era desferir um golpe tão devastador que incapacitasse a marinha americana, dando ao Japão tempo suficiente para consolidar as suas conquistas no Sudeste Asiático. O alvo escolhido foi a base naval de Pearl Harbor, no Havaí, o coração da frota do Pacífico dos Estados Unidos da América. A manhã de domingo, 7 de dezembro de 1941, começou como qualquer outra em Pearl Harbor. O céu estava limpo, a água calma. Marinheiros e soldados preparavam-se para um dia de folga. Ninguém suspeitava que a pouco, mais de 300 quilômetros de distância, uma força-tarefa japonesa, com 6 porta-aviões, se preparava para lançar o ataque. Às 6 da manhã, a primeira vaga de 183 aviões menos bombardeiros, caças e torpedeiros, levantou voo. O seu silêncio de rádio era total. A sua missão: apanhar a base de surpresa. Pouco antes das 8 da manhã, o inferno abateu-se sobre Pearl Harbor. O som das sirenes de ataque aéreo misturou-se com o rugido dos motores japoneses e o estrondo das primeiras explosões. Os aviões torpedeiros voavam a baixa altitude, visando os navios de guerra ancorados na Alameda dos Encoraçados. A surpresa foi total. A maioria dos navios estava imobilizada, sendo alvos fáceis. O USS Arizona foi atingido por uma bomba perfurante que detonou o seu paiol de munições, criando uma explosão cataclísmica que o afundou em minutos, levando consigo a vida de 1.177 tripulantes. A imagem do seu casco em chamas tornou-se um símbolo eterno daquele dia. O caos instalou-se. Marinheiros, muitos ainda de pijama, correram para suas posições de combate, tentando montar uma defesa desesperada com as armas antiaéreas. O USS Oklahoma, atingido por múltiplos torpedos, virou-se completamente, aprisionando centenas de homens no seu interior. O USS West Virginia, o USS California e outros navios de guerra sofreram danos severos e afundaram nas águas rasas do porto. Enquanto isso, bombardeiros de mergulho atacavam os aeródromos da ilha, destruindo centenas de aviões americanos ainda no chão, garantindo que pouca ou nenhuma resistência aérea pudesse ser organizada. Os pilotos japoneses tinham o controle total dos céus. Cerca de uma hora depois, uma segunda vaga de 171 aviões japoneses chegou para finalizar o trabalho, atacando navios e instalações que tinham sobrevivido ao primeiro assalto. A fumaça preta e densa cobria todo o porto, dificultando a visão, mas a destruição continuou. Em menos de 2 horas, o ataque terminou. A força-tarefa japonesa retirou-se sem ser detetada, deixando para trás um cenário de devastação completa. O balanço foi assustador. Mais de 2.400 americanos mortos, incluindo civis, e quase 1.200 feridos. 8 navios de guerra foram afundados ou gravemente danificados, e mais de 180 aeronaves foram destruídas. Para o Japão, a operação foi um sucesso tático estrondoso, com perdas mínimas. No entanto, o almirante Yamamoto teria dito: "Receio que tudo o que fizemos foi despertar um gigante adormecido e enxalou de uma terrível determinação." E ele estava certo. O ataque a Pearl Harbor, projetado para neutralizar os Estados Unidos, teve o efeito exatamente oposto. A nação, que antes estava dividida sobre a entrada na guerra, uniu-se da noite para o dia com um sentimento de choque, raiva e determinação. No dia seguinte, 8 de dezembro, o presidente Franklin D. Roosevelt dirigiu-se ao Congresso e à nação, com palavras que ecoariam pela história. Ele declarou o dia 7 de dezembro de 1941 como uma data que viverá na infâmia. O Congresso votou quase unanimemente pela declaração de guerra ao Japão. Poucos dias depois, a Alemanha e a Itália, aliadas do Japão,
declararam guerra aos Estados Unidos, selando o destino da entrada americana total na Segunda Guerra Mundial. O ataque a Pearl Harbor foi um ponto de viragem, não apenas para a guerra, mas para a história do mundo. Ele catapultou os Estados Unidos para o palco global como uma superpotência militar e industrial. A frase, "Lembrem-se de Pearl Harbor", tornou-se um grito de guerra que motivou milhões de americanos, desde os soldados nas frentes de batalha até os trabalhadores nas fábricas em casa. A produção de guerra americana explodiu, superando largamente a de todas as potências do eixo combinadas. A Marinha, embora ferida, não foi destruída. Crucialmente, os porta-aviões americanos, que seriam a arma decisiva na Guerra Naval do Pacífico, não estavam no porto no dia do ataque. Estavam no mar, em missão. Esta sorte acabaria por ser fundamental para a futura contraofensiva americana, começando com a Batalha de Midway, apenas 6 meses depois. Hoje, Pearl Harbor é um lugar de memória e reflexão. O memorial do USS Arizona flutua silenciosamente sobre os destroços do navio. Um túmulo para os homens que ainda repousam lá, é um lembrete solene do custo humano do conflito e um símbolo da paz e reconciliação que eventualmente surgiu entre os Estados Unidos e o Japão, agora fortes aliados. A história de Pearl Harbor ensina-nos sobre a fragilidade da paz, as consequências da agressão e, acima de tudo, a incrível resiliência do espírito humano perante a adversidade. Foi um dia de tragédia, mas também o início de um capítulo que redefiniu nosso mundo de formas que ainda hoje sentimos. Obrigado por nos acompanharem nesta jornada histórica. Se gostou deste vídeo e quer aprender mais sobre os eventos que moldaram nosso mundo, não se esqueça de deixar o seu like e partilhar com seus amigos e, claro, subscrever o nosso canal para não perder os próximos episódios. Deixe nos comentários qual outro evento histórico você gostaria de ver aqui. Até próxima!